Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Racing por 2-1 e praticamente já encaminhou a sua classificação para as oitavas de finais, né. O Flamengo venceu, não desempenhou um bom futebol, mas venceu, que foi o mais importante nesse momento, né. E um ponto que eu vou levantar aqui para vocês aqui, né. Por que o Pedro não está rendendo com o Sampaoli? Será que é alguma questão física, técnica, ou o esquema que o Sampaoli encaixa o Pedro não está fazendo o Pedro render o que era esperado? Então eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários e vambora por mais um react, né? Por que será que o Pedro não está rendendo nas mãos de Sampaoli, né? É aquilo, Pedro não rendendo, Gabigol volta a ser titular, né? Então a gente percebe que nesse esquema de Sampaoli, ou é um ou é outro. Dificilmente vai ser os dois jogando junto, né? Dificilmente agora, porque os dois quando jogaram junto não renderam, né? Então Pedro caiu muito de rendimento, ainda mais a gente sabe que, pra mim, é só uma fase e deve passar, né? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários, deixa o seu like e vambora pro vídeo crédito aí a ESPN Brasil. Valeu! Que numa outra situação, o cara não vai escorregar dentro da grande área. Sim. Não vai perder uma oportunidade. Né? O Racing saiu completamente decepcionado da partida. O Racing fez um bom jogo. Porque o Racing implorou pelo empate. E conseguiu empate logo de cara no segundo tempo. Era o sonho deles, do Racing. Bom, não à toa está em primeiro lugar do grupo e tal. Chegou numa situação já classificado, inclusive, para esse jogo e tal. Você perguntou sobre o Thiago melhorar. A grande maioria melhorou de Vitor Pereira para cá, inclusive tecnicamente. Vitor Pereira. A não ser o Pedro. E fisicamente. O Vitor Pereira assistindo aos jogos agora, ele fala, pô, fulano, por que você não jogou assim comigo? Você ia me ajudar um pouquinho. O cara vai falar, se ele escalasse também, né? Melhor, seria mais fácil para ele. Né? Me ajuda a te ajudar, Me ajuda a te ajudar. Help me, help you, como diria o Ricardinho lá na rádio, né? Sapão da Vila. Sapão da Vila, help me, help you. E é o seguinte... Tirando o Pedro, estou pensando aqui, pô, o Ayrton, sim, bem o ano inteiro, né? Temporada no toda começo do Sampaoli, né? o Ayrton teve uma queda porque o Sampaoli mexeu na maneira dele de jogar. Foi o contrário. Botou ele de zagueiro pela esquerda, botou ele de lateral parado, botou ele de meio, contra o Botafogo, botou ele de meio campista por dentro. Agora o Sampaoli voltou a dar ao Ayrton Lucas o campo que ele tinha com o Vitor Pereira. Isso. E sem surpresa nenhuma, o Ayrton está arrebentando no jogo. O Wesley tá na seleção, muito não bem lá, os zagueiros zagueiros se acertaram, agora está sem o Léo, o Gerson subiu, acho que o Thiago também subiu. O Pedro não. O Pedro não. O Pedro fez muitos gols no começo. Também teve lesão, O Pedro fez 20 e tantos gols aí. Deixa eu ouvir o Sampaoli, pra gente falar desse Pedro, porque também tem uma coisa importante pra gente avaliar aqui, que é o lugar do campo que o Pedro tem ocupado, ou que ele não tem ocupado tanto quanto deveria. Mas fala, Sampaoli, fala do teu jogador. Con respecto a Pedro, creo que un centroatacante que precisa de jugadores que desborden por las bandas, mas hoy no pudimos llevarle a él tampoco muchas situaciones de ventaja. Tá aí, ó, falando das situações de gol, ele fala basicamente o que a gente já sabe, né? Que ele é um centroavante mais de área e que precisa que o abasteçam. Aí a gente tá vendo ali no mapa, o mapa de calor dele, eu acho que chama muita atenção. Muito, né? A bola não chega, o Cano não faz gol. O Fluminense não mudou nada de jogar. A bola chega, eu acho que tem chegado também para o Pedro e para esses outros que passam por fases. São bons jogadores, bons centroavantes. O Pedro é sensacional. Então não é só, o esquema prejudica o Pedro. Pode favorecer o outro, pode favorecer o Gabigol, pode. Mas é estilos diferentes. Ele não está de marcação com o Pedro, de falar assim, eu vou botar você aqui claro que não. E não vou te alimentar. Lógico que ele sabe que se for mais alimentado, o Pedro vai cabecear, vai dominar e fazer... Mas ontem era difícil chegar a bola no Pedro. Mas quando chega parece que ele não está confortável. E talvez por isso também a gente tenha visto o mapa de calor com o Pedro saindo um pouco mais da área, porque o jogo não acontecia lá dentro. O jogo não vinha, ou o jogo não afunilava, ou o jogo não era feito de cruzamentos. A bola do cruzamento do primeiro gol, a bola vem trabalhada na infiltração do Gerson. Porque a genialidade ali dos mais experientes, vindo do Everton Ribeiro, passando pelo debochado, até chegar no Gerson, tudo isso tem e ainda tem a inteligência do Pedro. É que eu sou tão fã do Pedro que eu até vejo a inteligência dele. Sabe o que ele faz? Ele leva 2 zagueiros no primeiro pau.
Mas numa boa fase, talvez ele não levasse os caras e ele tivesse no lugar do Wesley. Mataria e faria, sabe assim? Centroavante é isso. Sim, a bola poderia vir fechada, ele dá uma letra. Quantas vezes já fez? Teve jogo que a bola veio fechada ali, num apuro, dentro do meio da zaga, ele deu de peito. Contra o Fluminense que ele fez o gol de peito ou foi contra o Vasco? Foi contra o Vasco. Contra o Vasco ele fez o gol de peito no estadual, fez um gol de peito contra o Vasco no estadual. Por quê? Porque é aquele negócio, ele tem o perfume que a bola gosta. Tem a ver com confiança, né? Aí voltou de lesão, vamos levar isso em consideração, né? Tinha uma lesão, voltou de lesão, mas eu continuo achando o Pedro brilhante centroavante. Eu vou achar o Cano brilhante centroavante. Óbvio, sim, claro. Óbvio. Mas ficou 5 jogos sem marcar, acontece. O Rony ficou no Palmeiras também sem marcar. 8, 9, e ele ficava meio tenso. Centroavante sem marcar, fica tenso. A confiança, ela a gente não consegue medir, né? Eu até falo isso. Não existe o confiômetro, que a gente mede quanto que está o confiômetro do Pedro. Mas dentro de várias valências que existem no futebol, parte técnica, parte tática, parte física, a confiança, ela existe. Os jogadores são movidos por confiança. Acho que, e de todas as posições, goleiro e centroavante são os mais afetados por isso. Então, quando a fase não é boa, o atacante é afetado. Você vê o jogo do Corinthians, o Yuri Alberto já entra intranquilo, porque ele já está incomodado. E no caso do Pedro, isso também deve incomodar, não só porque ele é um cara que está acostumado a fazer. É boa. De quem? Do Flamengo. Ah, não, sim, mas eu digo do jogador. Mas a fase do individual. Ele sabe, e aí ele vê o time melhorando. Ele é um cara acostumado a marcar e não está marcando. Sabe que a sombra, entre aspas, o cara que reveza com ele na posição, pode ser dupla, mas por isso que eu vou te fazer a seguinte... É o Gabriel. Vou te fazer a seguinte cobrança. Pergunta. Aquele mapa de calor dele, eu acho que isso ele só vai falar para a família ou para ele próprio, sei lá. Aquele mapa... É porque a bola não chegava lá e ele voltou? Ou porque ele anda ouvindo que o Gabigol sai muito? Se movimenta melhor e por isso está na frente. Então vamos movimentar um pouco mais. Ele tem característica de sair também. O São Paulo pediu para ele também. O São Paulo pediu, Pedro, se mexe, mesmo que ele não goste, ele vai se mexer. Ele tem sofrido para enfrentar, tem tido dificuldade para enfrentar, todos os times, né? Mas a gente está falando do Flamengo. Os momentos em que os times estão mais fechados. Então, a gente vê o Flamengo contra o Cruzeiro, um empate contra o Cruzeiro. Teve dificuldade para encontrar chances reais. O Flamengo contra o Corinthians no Maracanã teve dificuldade para criar grande chance. O Flamengo ontem contra o Racing criou as suas melhores chances, as melhores jogadas do Flamengo foram quando o Flamengo teve espaço, quando o Racing estava do meio para frente e o Flamengo recuperou e teve espaço para progredir com essa bola. O primeiro gol é um contra-ataque. Exato, porque a hora que os times estão lá com o bloco bem baixo, com as linhas bem baixas, esse Flamengo do Sampaoli não está conseguindo ainda ter a criatividade que esse time pode ter. E aí o Pedro vai ter que sair para fazer uma tabela, para abrir o espaço para uma infiltração. Então, acho que é uma movimentação, ela não é tão fora da realidade do Pedro. O que é fora da realidade do Pedro é a fase. A fase técnica dele é uma fase ruim. E acho que a hora que o Gabriel estiver pronto para jogar... Mas não vê ele tentar dar um drible. Ele é habilidoso. Banco, o Pedro não é o centroavante só de dar... Mas... Por manter o Everton Ribeiro, manter o Arrascaeta com o Gerson e devolver o Gabriel para o time e tirar o Pedro em alguns jogos, tudo bem, sem crise, aí faz você parte. Pensa assim, e tem o Cebolinha, e tem não sei quem, tem o Bruno Henrique, e tem o Bruno Henrique. Né? E aí é isso, assim, porque o elenco é muito farto, daqui a pouco vai ter Luiz Araújo. Daqui a pouco tem o Luiz Araújo do outro lado. E aí a gente vai começar a ver, né? Tem o Matheus França. Ô, Pascoal, o trabalho do Sampaoli, assim, a gente já passou por muitos momentos aqui, né? Teve jogo que a gente achou que ia engrenar e ainda voltou um pouquinho para trás. Teve o jogo que você falou que ele estreou. Ele estreou contra o Fluminense. Foi contra o Fluminense, no primeiro jogo da Copa do Brasil. É isso. A estreia dele no Flamengo foi contra o Fluminense. E olha que foi um 0x0, hein, Maldini jogou muito mas bem. Mas um 0x0, dando bote, chegando, marcando. Tanto que a gente criou esse jogo como referência do Flamengo. Sim. E hoje, qual que é a avaliação? É que o Flamengo evoluiu. Olha como eu estou falando, evoluiu. Evoluiu. Boca vazia. Não estou falando de boca cheia, não. O Flamengo evoluiu. Isso é boca vazia? Boca vazia, boca cheia. O Flamengo evoluiu. Aí, entendeu? O Flamengo evoluiu. Ponto. Está jogando melhor. Alguns jogadores encontraram o seu melhor espaço dentro do time. Léo Pereira faz falta ao time do Flamengo. Muito torcedor não gostava do Léo Pereira, podia nem ver o Léo Pereira. Sim. Nem o Fabrício. Nem o Fabrício e o Bruno. A dupla titular era... Os caras hoje são os dois... Rodrigo e Davi Luiz. Essa era a dupla dos sonhos do torcedor. Era rejeitada. Aí o time do Flamengo encontrou um volante que potencializou o jogador do lado dele, porque os dois fazem bem a saída de bola. Os dois potencializam o Gerson, porque o Gerson não tem mais a missão de voltar correndo para marcar. Então o Gerson não é mais o Coringa.
de chegar na frente e voltar correndo para compor o meio-campo. Ele chega na frente e pode voltar na composição do meio-campo, né? Desde que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro estejam em bom condicionamento físico. Porque ontem o Gerson teve mais obrigações defensivas por conta dos dois jogadores que estão ainda num nível diferente de preparação física, e a gente está chegando em junho. O Flamengo teve tantos problemas, tantas dificuldades na montagem do esquema tático, pelos treinadores que passaram pelo Flamengo, até a chegada no Sampaoli, que a gente vê o problema que a diretoria do Flamengo criou para o Flamengo, ele agora está sendo consertado, minimamente consertado, por conta também do talento dos jogadores que entendem o que tem que fazer dentro de campo. Já estão compreendendo melhor. Teve um momento que o pessoal deu. Você não teve gente que eu não estou entendendo muito bem o que ele está pedindo, não. Pois mas o bom é que ganhou, né? Enquanto está nessa reconstrução, ganhou os jogos. Já são o quê? 8 sem perder? Acho que 9. Para você ter uma ideia, ontem o Gerson deu 70 toques na bola. Rascaeta e Everton Ribeiro, 48. E o Pedro, 20. Sim. Desses 20, 18 deve ter sido lá atrás, né? Porque ele deu 2 chutes ali, que foram para fora e tal. Foi lá buscar, para sentir um pouco a bola. Ele não vai ter a mesma quantidade, mas vê a diferença até do Everton, que também saiu, foi substituído e tal, e do Arrascaeta para o próprio Gerson. Entendeu? Um percentual bem grande de toques a mais, porque ele está muito participativo. Sim, nesses ele se ataques. movimenta pelo meio campo todo, muito participativo, né? Ele está numa fase muito boa. Eu acho que, assim, o olhar que eu tenho do jogo lá, quando eu vi, ontem é o seguinte: tá ótimo? Não, ainda não tá ótimo. Mas tem muita luz no final do túnel, tem muita coisa para evoluir, tem. Mas tá com cara de que vai evoluir. De onde tirar. Tem da onde tirar, tá andando para frente. Talvez não na velocidade que todo mundo imaginava quando o Sampaoli foi contratado. Vamos ver esses 10 dias aí, talvez possa dar uma adiantada, né? Porque assim, o Sampaoli é um cara que nos seus últimos trabalhos, no Sevilha menos, né? Foi um trabalho ruim. Mas especialmente nos trabalhos do Brasil, ele chegou e muito rapidamente os times já ganharam a cara dele. Tanto o Santos quanto o Atlético Mineiro, ele tem essa capacidade de chegar, os treinos têm um impacto muito rápido nos jogadores e o time rapidamente assimila. E foi gerada um pouco essa expectativa, eu pelo menos tinha. Então acho que dentro dessa expectativa as coisas não aconteceram no ritmo que se imaginava. Sim. Mas agora a gente vê um time andando para frente. Mas aí eu acho que isso tem é o uma mais explicação, importante. Zupac. Tem uma explicação. O nível físico do jogador do Flamengo estava muito abaixo E a exigência dele é muito alta. Do que ele pede para o time executar. Ele falou disso, E isso acarreta a lesão, inclusive. Né? E aí o time teve uma queda e agora está se estabilizando. Por isso que eu acho que ele consegue equilibrar uma situação. Sim. Não é aquilo... O Flamengo tem mais potencial do que está jogando? Vou responder com uma letra só. Se o Flamengo joga mais do que isso. Se o Flamengo joga. A potencialidade do time do Flamengo é enorme. Com 2 volantes liberando os 2 laterais, a chegada do Gerson como meia ponta, pode jogar com 2 centroavantes, pode jogar com um centroavante só, pode escolher o ponta para jogar pela... Se chegar, vai chegar o Luiz Araújo, vai chegar. Já pensou esse Luiz Araújo sair entrando pela direita em diagonal? Ele é um foguete com a bola dominada, do jeito que ele pega com a perna esquerda de fora da área. Ele é bom jogador. Tudo isso ele vai ter 10 dias para definir. Eu acredito que venha assim, depois desse prazo, um Flamengo ainda melhor, um São Paulo ainda melhor, um Corinthians ainda melhor. Estou falando por causa dos técnicos. Eu me lembrei bem a parada do Campeonato Paulista. São Paulo ficou lá 20 e tantos dias, voltou pior. Corinthians também. O Corinthians também derrubou o técnico, porque não conseguiu melhorar. Mas no caso desses 3, eu acho assim mesmo, claro, com condições completamente diferentes, o que o Luxemburgo tem em mãos, o que o São Paulo tem em mãos, o próprio Dorival. Mas acho que volta o Flamengo melhor. Engraçado você tocar nesse ponto, porque talvez a nossa avaliação do quanto já evoluiu esse Flamengo esteja muito ligada ao que você tem de material humano e ao que a gente já viu de espetáculo de muitos desses jogadores, né? Sim. O Sampaoli fala sobre a evolução do time e vai ser a primeira vez que ele vai ter tempo. Enquanto o Zupac estava falando aqui, eu falei, são 2 coisas. Primeiro, a intensidade do treino ele não conseguiu dar ainda porque tinha muita gente com problema físico. E segundo, é treino regenerativo, porque você jogou um dia, folgou outro, daqui a pouco... Não, mas e aí essa semana é muito pior. Mundo. Essa semana é muito pior. Jogou segunda, jogou quinta e jogou domingo. Porque quem jogou domingo, quarta e sábado, tá no mesmo sistema. Mas vai pegar um adversário que não jogou. O Grêmio não jogou. É verdade. E vai acontecer a partir de agora que algumas equipes já estão em 2 ou em uma competição. As equipes que seguem nas 3 competições, como é o caso do Fluminense, por exemplo, caiu na Copa do Brasil. Sim. Né? Então, e o começo de preparação.
Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Eles comentaram muito sobre a situação do Pedro. O Pedro é um bom jogador, um craque. Para mim, o Pedro, o esquema de São Paulo não prejudica o Pedro, porque o Flamengo ele utiliza dois laterais muito ofensivos, que é o Ayrton Lucas e o Wesley. Os jogadores avançam muito, né? Vai até a linha de fundo para poder cruzar, e isso, querendo ou não, acaba beneficiando o Pedro. O mau momento, o baixo rendimento que o Pedro está tendo agora com o São Paulo, para mim, não passa nada mais, nada menos de um mau momento, né, do Pedro. Todos os jogadores vivem um mau momento, oscila durante a temporada, às vezes vive um bom momento, às vezes cai. E é aquilo, acho que o Pedro só vive um mau momento, faz parte da carreira de jogador, né, durante a temporada, e nada além disso, né. E é aquilo. Eles comentaram também sobre a situação do Flamengo evoluir com o São Paulo, né? E uma maratona de jogos que o Flamengo viveu, principalmente nessa última semana, né? Jogo segunda, quinta e agora domingo contra o Grêmio. É uma maratona incrível que o Flamengo está vivendo. 3 jogos em 7 dias, aproximadamente. É isso mesmo, 3 jogos em 7 dias. Se a gente for falar isso lá em outros países aí, é uma coisa absurda. Mas o Flamengo conseguiu praticamente, agora vai enfrentar o Grêmio antes da data FIFA. E espero que o Flamengo consiga vencer o Grêmio para fechar com chave de ouro. E outro ponto aí, o São Paulo em pouco tempo, em 1 mês e meio mais ou menos de trabalho, conseguiu evoluir, conseguiu recuperar vários jogadores e ainda conseguiu descobrir o Érico Pulgar, né, da seleção chilena. Conseguiu descobrir o Pulgar e ainda conseguiu eliminar o nome de João Gomes na boca dos torcedores. Todo mundo falava, João Gomes saiu, sei lá o que, agora ninguém mais fala em João Gomes, né? Para ver como que o São Paulo conseguiu transformar esse time essa data FIFA. O São Paulo vai ter tempo de treinamento e o que a gente espera é que o Flamengo, após a data FIFA, né, volte melhor. É isso que a gente espera, né? Pelo que o Flamengo chegou a apresentar aí nesses últimos jogos aí, Fluminense, Vasco, agora o Racing e possivelmente contra o Grêmio, o que a gente espera na próxima data FIFA é que o Flamengo volte muito melhor e continue crescendo na temporada, né? Então é isso aí, tamo junto. Deixe seu palpite aqui sobre a situação do Pedro. Você acha que essa situação do Pedro é só um momento ou alguma coisa em relação ao esquema tático de São Paulo, né, que o Pedro é implementado? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Vai deixando aquele seu like e a sua inscrição para não perder nenhum vídeo nosso aí, do nosso Mengão malvadão que voltou. É isso aí, tamo junto.